Bico de sapato. Vamos começar pelos pântanos da África Central, onde o silêncio pesa e alguma coisa te observa sem se mexer. Esse é o bico de sapato, também chamado de cegonha-baleia. Ele pode passar horas parado, feito estátua, esperando o momento certo. E o bico dele, gigante, em forma de sapato mesmo, com uma força capaz de cortar carne sem esforço nenhum. Ele caça peixe, cobra e até filhote de crocodilo. Isso mesmo, crocodilo. Mas o detalhe mais pesado não é a caçada, é a criação dos filhotes. Quando nascem dois, o maior domina o menor, e os pais simplesmente deixam o mais fraco morrer de fome. Os cientistas chamam isso de cainismo, e o nome já entrega tudo. Agora, se isso já te surpreendeu, imagina o que vem agora. Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal e bora para a parte mais insana da lista. Cazuar. Agora a gente vai para as florestas da Austrália e da Nova Guiné, onde vive uma criatura que parece ter saído direto da era dos dinossauros. O cazuar pode chegar a 2 metros de altura, pesar tanto quanto um adulto e correr a 50 km/h no meio do mato fechado. Só que o pesadelo mesmo tá nas patas dele. Em cada uma tem 3 garras e a garra interna chega a medir entre 10 e 12 centímetros, tipo um punhal de verdade. Quando se sente ameaçado, ele não foge, ele salta para cima do inimigo e golpeia. Em 2019, na Flórida, um cazuar de estimação matou o próprio dono depois que o senhor caiu perto do animal. Ele não é agressivo por natureza, mas se você o encurralar, tá lidando com uma das armas mais perigosas do mundo das aves. Cegonha marabu. Na savana africana tem uma ave que parece ter saído de um filme de terror só de olhar para ela. A cegonha marabu tem a cabeça careca, o pescoço enrugado e uma das maiores envergaduras de asas do planeta, passando de 3 metros. Ela é necrófaga, ou seja, come carcaça, restos de caça e até lixo humano em lixões abertos. Por causa desse hábito e da aparência, os locais deram um apelido nada gentil, pássaro coveiro. Ela pode engolir presas inteiras, incluindo animais pequenos ainda vivos. E o mais assustador é que ela costuma aparecer em bando, esperando pacientemente perto de animais feridos ou moribundos, como se soubesse exatamente quando a hora vai chegar. Urutau. Agora vem uma das aves mais bizarras da América tropical, o urutau. De dia, ele gruda no galho de uma árvore, estica o corpo e literalmente vira parte do tronco. A camuflagem é tão perfeita que dá para passar bem do lado dele e nem perceber que ali tem um bicho vivo. Mas de noite tudo muda. Ele solta um canto tão triste e assombroso que já virou lenda em várias regiões, associado a espíritos e maus agouros. Os olhos dele são enormes, perfeitos para enxergar no escuro, e a boca abre de um jeito absurdo para caçar insetos no ar. É a ave perfeita para quem gosta de história de assombração contada ao redor da fogueira. O corvo do sul. Nas savanas da África existe um bicho preto, grande, com a cara vermelha viva, que caminha pelo chão feito um caçador experiente. É o bucorvo do sul. Ele não voa muito, prefere andar em grupo cutucando o mato atrás de cobra, escorpião, sapo e qualquer bicho pequeno que se mexer. E ele não tem dó. Quando encontra uma cobra venenosa, ele bate com o bico repetidas vezes até imobilizar a presa, mesmo correndo o risco de ser picado. Vive em bando com hierarquia bem definida e pode passar décadas de vida, sendo uma das aves mais longevas da África. Apesar da cara intimidadora, ele é considerado sagrado em algumas culturas locais. Jabiru. Na América do Sul e Central, o jabiru é a maior cegonha das Américas, chegando a 1,5 metro de altura, com o corpo branco, cabeça preta e aquele pescoço com uma bolsa vermelha bem chamativa. O bico dele é grosso e reto, perfeito para pescar em água rasa, e ele não tem medo de encarar presas grandes, incluindo peixes espinhosos e até piranhas. É considerado símbolo do Pantanal brasileiro e representa força e resistência para quem vive na região. Apesar do visual meio assustador, ele é tranquilo com humanos, mas na hora de defender o ninho vira outro bicho completamente... Abutre barbudo. Nas montanhas da Europa, Ásia e África, vive uma ave com um hábito alimentar único no mundo. O abutre barbudo se alimenta quase só de osso. Isso mesmo, osso. Ele pega ossos de carcaças, voa bem alto e solta em cima de pedras para quebrar e conseguir chegar até a medula. Os ácidos do estômago deles são tão fortes que conseguem digerir osso inteiro sem problema.
E tem mais, ele costuma se banhar em barro rico em óxido de ferro para tingir as penas de um tom avermelhado, quase como se estivesse pintando a própria armadura. Um verdadeiro engenheiro da natureza, condor dos Andes. Voando nas alturas da Cordilheira dos Andes, o condor é a ave com a maior envergadura de asas entre todas as aves voadoras do mundo, passando de 3 metros de ponta a ponta. Ele consegue planar por horas sem bater as asas nenhuma vez, aproveitando as correntes de ar quente das montanhas. É necrófago, ou seja, limpa o ambiente comendo carcaças e pode viver mais de 50 anos, às vezes chegando perto dos 70. Para várias culturas andinas, ele é considerado sagrado, símbolo de poder e conexão com o céu. Ver um condor de perto é, sem dúvida, uma experiência que gela a espinha de tão imponente. Urubu-rei. Entre os urubus da América Central e do Sul, tem um que manda em todos os outros na hora da comida, o urubu-rei. Com a cabeça colorida em tons de laranja, roxo e amarelo, ele parece ter saído de um desenho animado, mas na prática ele é o chefe do banquete. O bico dele é forte o bastante para rasgar a pele grossa de carcaças que outros urubus menores nem conseguem abrir. Assim que ele chega numa carcaça, os outros esperam a vez, respeitando a hierarquia natural. Apesar do visual chamativo, ele é reservado e difícil de avistar de perto na natureza. Coruja real. Quando o sol se põe, entra em ação um dos predadores noturnos mais eficientes que existem, a coruja real. A envergadura pode passar de 1,8 metro e o voo dela é praticamente silencioso, porque as penas foram moldadas pela evolução para cortar o ar sem fazer ruído nenhum. Isso significa que a presa nunca ouve o ataque chegando. A visão noturna é extremamente apurada e ela consegue girar a cabeça em quase 270 graus, o que dá aquele arrepio só de imaginar os olhos te encarando no escuro. Ela até caça outras aves de rapina, provando que no topo da cadeia alimentar da noite ela não tem rival. Anhuma. Nos pantanais e alagados da América do Sul, vive uma ave que parece ter saído de um livro de criaturas mitológicas, a anhuma. Ela tem um chifre fino saindo bem no meio da cabeça, algo que nenhuma outra ave do mundo possui. E não para por aí. Nas asas ela carrega esporões afiados que usa em brigas territoriais contra outras anhumas e até contra predadores. O grito dela é tão alto que pode ser ouvido a quilômetros de distância, ecoando pelo brejo inteiro. Apesar da aparência de guerreira armada, ela é essencialmente herbívora e prefere fugir a brigar, guardando os esporões só para emergência mesmo. Garça Goliath. A garça Goliath é a maior garça do mundo. Ela pode ultrapassar 1,5 metro de altura e tem um bico enorme em formato de lança, perfeito para caçar em rios e lagos da África e do sul da Ásia. Ela fica completamente imóvel, esperando o momento exato, e quando o peixe se aproxima, desfere um golpe com uma precisão cirúrgica praticamente impossível de escapar. Consegue engolir peixes surpreendentemente grandes, às vezes maiores do que pareceria possível para o tamanho do próprio pescoço. Ver essa ave caçando de perto é entender por que ela recebeu o nome de um gigante bíblico, Ibis eremita. Poucas aves têm uma aparência tão estranha quanto o Ibis eremita. Com a cabeça completamente careca, pele avermelhada e um longo bico curvado para baixo, ele parece ter saído de um filme de fantasia sombria. Vive em penhascos e regiões áridas do norte da África e do Oriente Médio, onde procura insetos, lagartos e pequenos animais escondidos no solo. Durante séculos, sua aparência incomum fez muita gente associá-lo a presságios e histórias sobrenaturais. Hoje é uma das aves mais raras do mundo, tornando qualquer avistamento um verdadeiro acontecimento. Gavião caramujeiro. Nos brejos e pântanos das Américas vive um predador extremamente especializado, o gavião caramujeiro. Seu bico é fino e fortemente curvado, adaptado para retirar caramujos gigantes de dentro da concha com uma precisão impressionante. Ele sobrevoa lentamente áreas alagadas até localizar a presa e, em poucos segundos, consegue abrir o molusco sem quebrar a concha. Embora sua dieta pareça inofensiva, o olhar intenso e o voo silencioso dão a essa ave uma aparência de caçador implacável. Coruja lapônica. Nas florestas geladas da América do Norte e do norte da Europa, vive uma das maiores corujas do planeta, a coruja lapônica. Seu enorme disco facial funciona como uma antena parabólica, permitindo ouvir pequenos roedores escondidos sob dezenas de centímetros de neve. Mesmo sem enxergar a presa, ela calcula a posição exata e mergulha de cabeça, atravessando a neve para capturá-la. Os olhos amarelos e o rosto perfeitamente circular dão a impressão de que ela está sempre observando tudo ao
redor, criando uma presença inquietante nas florestas silenciosas do inverno. Qual dessas 15 você jamais teria coragem de encontrar? Comenta aqui embaixo e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o próximo vídeo vai revelar as criaturas mais assustadoras do folclore japonês. Você não vai acreditar no que existe nessas lendas. Até a próxima!